pergunta de hoje é da Letícia. Quero saber mais sobre o ensino de Jezabel e a doutrina de Balaão. É uma pergunta, né, sobre algo que está lá no livro de Apocalipse. É interessante que, pelo menos uma delas faz referência a algo do Antigo Testamento também, que está no livro de Números. E há uma mulher chamada Jezabel também no Antigo Testamento. Nós vamos analisar cada uma dessas questões aqui. Então, a primeira dessas doutrinas está na carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, no versículo 14. Tem, porém, contra ti umas poucas coisas, porque tens aí os que seguem o ensino de Balaão, que ensinava Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel. Isso é, comer das coisas sacrificadas a ídolos e fornicar. Vamos lembrar da história de Balaão lá no Antigo Testamento? Porque este texto especificamente não está falando de alguém que chamava Balaão lá na igreja de Pérgamo, que estava ensinando lá. Mas é um texto que vai falar de uma doutrina que existia lá no Antigo Testamento, que está no livro de Números, e que foi aplicada. Essa doutrina foi aplicada na igreja de Pérgamo e encontrou seguidores, tinha pessoas que seguiam ela. Qual que é a história? Balaão era um profeta, possivelmente um profeta do Senhor, profeta de Deus, que foi chamado para profetizar contra Israel. Aí tem toda uma história que a mula fala com ele. Mas quando ele chega para profetizar contra Israel, ele, então, em vez de amaldiçoar Israel, ele abençoa. E aí o rei Balaque chama ele, mas por que você fez isso? Então, ele fala, olha, porque não tem jeito. Esse povo é abençoado por Deus. Não adianta eu querer amaldiçoar, porque ele já é abençoado por Deus. Então, o que vai acontecer em seguida? Né? Quando Balaque, isso é feito algumas tentativas de que Balaão amaldiçoasse Israel e ele não consegue, ele sempre abençoa. O rei Balaque, que era um rei moabita, ele então, o que é feito? Ele então traz comidas sacrificadas a ídolos para os judeus e mulheres para que se prostituíssem com os judeus. Por conta desses pecados, Israel se enfraquece e perde a batalha. Até que há um processo de purificação, de santificação em Israel, um processo feito, principalmente quem liderou esse processo foi Finéias, filho de Eleazar, que era o sumo sacerdote. Então foi feito todo um processo de purificação, de santificação, para que Israel pudesse vencer aquela guerra. A partir deste texto aqui, nós vamos descobrir quem é que ensinou Balaque a fazer isso. Foi Balaão. Então o que é a doutrina de Balaão? Enquanto o povo está do lado de Deus, eu não posso derrotá-lo. Então eu vou ensinar este povo, eu vou fazer com que esse povo peque, para que esse povo se afaste de Deus, para que esse povo enfraqueça e nós possamos derrotá-lo. Então, essa é a doutrina de Balaão. E tinha gente em Pérgamo que adotava essa doutrina, de alguma forma. E recebia essa doutrina, né, e tinha seguidores dessa ideia de Balaão. Então, qual que é a ideia de Balaão? Eu coloco tropeços diante do povo de Deus. Porque se o povo de Deus pecar, ele se afasta de Deus, Deus deixa de abençoá-lo e eu tenho como derrotá-lo. Em relação à carta seguinte, que é a carta de Tiatira, nós temos no versículo 20, tem porém contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se chama a si mesmo profetiza, ela ensina e seduz meus servos a fornicar e a comer carnes sacrificadas a ídolos. Vocês percebem que o pecado é o mesmo. Só que essa Jezabel, embora tenha uma Jezabel famosa lá no Antigo Testamento,
esse texto não está fazendo referência àquela Jezabel, porque os pecados daquela Jezabel não tinham nada a ver com esses aqui. O pecado daquela Jezabel era um pecado de idolatria, de favorecer os profetas de Baal, de perseguir e matar os profetas do Senhor. E o pecado dessa Jezabel aqui era se fazendo de profetisa. Ela trazia então uma revelação, vamos dizer assim, um revelamento de que as pessoas poderiam fornicar com ela, comer sacrificados a ídolos, que isso não tinha problema. Isso aqui é o início do que a gente chama de gnosticismo libertino. O gnosticismo ele vai trabalhar com a ideia de que a carne é ruim, que o corpo é ruim. Não a carne no sentido espiritual, porque ela é ruim mesmo, mas o corpo é ruim. Se o corpo é ruim, o gnosticismo libertino, que é o que vai aparecer aqui, ele vai dizer, o pecado no corpo não tem problema. Qualquer coisa que você pecar no corpo, então qualquer coisa que você comer não tem problema, qualquer coisa que você, inclusive se você pegar, tem textos bíblicos, né, até de Jesus falando que quando é declarado puro todos os alimentos, mas aí nós estamos falando de alimentos, carnes que não eram consideradas puras, que passam a ser consideradas puras, e Paulo vai falar isso também. Mas a comida sacrificada a ídolos, ela é condenada o tempo todo. Está lá condenada em Atos 15, está lá condenado nas cartas de Paulo, a comida sacrificada a ídolos. E essa mulher, então, que se dizia profetisa, ensinava, olha, pecados sexuais, comer carne sacrificada a ídolos, não tem problema. Por quê? Porque é pecado no corpo, e pecado no corpo, o corpo é ruim mesmo, então não tem problema nenhum. Isso é o chamado gnosticismo libertino. Então, se há uma referência nesse nome àquela Jezabel antiga, é muito pouco provável, porque os pecados não são mesmo. Então essa mulher, essa profetisa aqui, ela existia, era uma pessoa que existia na igreja, que poderia chamar Jezabel mesmo, ou então Jesus chamou ela de Jezabel por alguma referência à antiga. Mas essa aqui não é era uma pessoa que existia mesmo, diferente da doutrina de Balaão lá, que só existia doutrina. Nesse caso aqui a profetisa existia mesmo, essa mulher estava lá na igreja de Tiatira, ensinando o ensino errado. Chegamos ao final de mais esse vídeo, semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você acha que esse ensino deve chegar a mais pessoas, compartilhe esse vídeo. E se você tem uma dúvida como a Letícia teve, envie-nos a sua dúvida através das nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Até semana que vem.